Sejam todos bem-vindos aqui na live. Hoje vamos falar sobre fé mais ação. Você que está chegando aqui no IGTV, curta esse vídeo, compartilhe. Se você está no YouTube, curta, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para este canal. Vamos lá. Vamos entrando aí. Então vamos chegando todo mundo aí. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Você que chegou aqui agora, pegue esse avião que está aqui embaixo e envie para os seus contatos, pelo menos para 5 contatos. E já já nós vamos iniciar aqui a palavra. Vamos lá. Um problema aqui na live, mas já foi resolvido. Vão entrando, vamos convidando o pessoal aí. Nós estávamos conectados aqui, desconectou. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Nós já vamos iniciar esse vídeo. Ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Fé mais ação. Vamos falar sobre fé mais ação. Deu um probleminha no início da outra live. Caiu a conexão. E agora nós estamos aqui. Vamos iniciar. Bom, vão chegando e vai enviando aí para os seus contatos o avião. Enquanto isso eu vou me preparando aqui já. Nós já vamos chegar falando sobre fé mais ação. Isso é muito, muito importante. Tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Deixa eu abaixar o fundo musical aqui, senão vai ultrapassar a minha voz. Bom, vamos lá então. Tiago, capítulo 2 e o versículo 14. Se o fundo musical estiver muito alto, aí vocês falam, ok? Aparentemente parece que está tudo bem aqui. Se o áudio tiver algum problema, na imagem, áudio, vocês dão feedback, por gentileza. Tá, vamos lá então. Deixa eu arrumar aqui. Tiago, capítulo 2, e o versículo 14. Olha, preste bem atenção no que ele fala aqui, ó. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Então, o que adianta uma pessoa falar que tem fé, mas essa fé nunca vem acompanhada de uma ação? Na Bíblia mais tradicional, fala no lugar da palavra ação, ela fala obras, tá? Então, no lugar da palavra ação é colocado como obras. Então, o que adianta você falar que tem fé, mas não tem obras? Obras são ações, certo? Será que essa fé pode salvá-lo? Olha que poderoso isso. Será que essa fé pode de alguma forma salvar? E quando nós falamos sobre fé, meu coração literalmente se enche de fé. E não é por nada, porque a fé que eu acredito é a fé de ação, não é a fé de sentimento, tá? Até mesmo porque por muitos anos nós ouvimos pessoas dizer que
Deus não se move por sentimentos, Deus se move por fé. Mas na verdade, Deus ele toca nos nossos sentimentos, Deus toca no nosso psicológico, no nosso espiritual, as nossas emoções estão ligadas à alma. Então, de fato, Deus ele se move da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus. E basta nós entendermos é difícil, mas basta nós termos procurar compreender. E dentro dessa live aqui de hoje, eu quero deixar algo bem claro para vocês. Deus se agrada com a nossa fé? Claro que sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que faz a diferença não é o tamanho da sua fé, mas o quanto você age. Então, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5 ou 6, se não me falha a memória, versículo 6, fala que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então a fé está ligada, diretamente naquilo que no nosso coração com o Senhor. Ou seja, quando nós falamos que temos fé, de certa forma nós estamos agradando a Deus. Mas algo que faz com que não apenas Deus se agrade da gente, mas que Deus venha agir em nosso favor. É uma fé de ação. Porque, imagina, você parado dizendo, eu tenho fé, minha vida vai mudar. Enquanto isso, tem uma pessoa ao seu lado, nem falando sobre fé, mas está agindo em nome da fé. Ou seja, é muito mais importante você agir sem falar de fé do que você ficar falando de fé e não agir. Por exemplo, todo o Velho Testamento. Qual é a parte do Velho Testamento que fala-se sobre fé? Praticamente lugar nenhum. Mas você vai notar que no Velho Testamento, todos aqueles homens, as mulheres que venceram, eram pessoas que tinham fé, mas não abordavam sobre o assunto. Você está entendendo sobre isso? Falar que você tem fé não vai mudar nada na sua vida. O que vai fazer com que mude algo é a sua ação. Ou seja, não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu tenho fé. Mas se do meu lado tem uma pessoa que tem uma ação baseada na fé, ela vai esquecer de falar sobre fé, mas de fato ela vai agir. Então a Bíblia, aqui em Tiago, ela está falando justamente sobre essa fé, uma fé de ação, uma fé massiva. Ou seja, o que adianta você pregar para ajudar pessoas e nunca ajudar pessoas? Entende? Do que adianta você falar sobre matar a fome, por exemplo, lá na África, e você nunca fazer nada para matar aquela fome na África? Tá entendendo? Então essa fé de ação, ela é muito poderosa. E se nós pegarmos Abraão, se nós pegarmos Moisés, se nós pegarmos Davi, Salomão, eram pessoas de muita fé, mas que não falavam sobre o assunto, porque viviam isso. E aí que está. Nós temos que parar de falar sobre isso, entre aspas, entende, no cotidiano, no dia a dia, e passarmos a viver sobre isso, entende? Vivermos pela fé. E é isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo não ficará falando sobre fé, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é você entender que Deus está provendo a todo instante para você, muitas vezes, coisas que você nunca imaginou na sua vida. Certo? Deixa eu só desativar os comentários aqui para não tirar minha atenção. Isso, vamos lá. E aqui continuando, ele fala assim, por exemplo, no versículo 15, preste bem atenção. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Olha só isso. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Ou seja, a Bíblia é muito incrível. Ou seja, Deus se agrada de pessoas que agem, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Então, se de fato você ouve a palavra, você entende da palavra, automaticamente você vai agir pela fé. E aqui, é como se ele dissesse assim, o que adianta você falar para uma pessoa, que legal, você está precisando de roupa, você está precisando de comida,
Você está precisando de bebida? O que você está precisando mais? Ah, disso? Ah, legal. Deus abençoe. Deus vai prover para você, tá? É isso que Tiago está falando. Então, isso é muito poderoso. Por quê? Porque a fé é ação. Ou seja, a verdadeira fé é baseada na ação, na obra. Ou seja, se você olhar para todo o currículo dos grandes profetas, eles tinham ação, eles tinham obras. Jesus, tudo que ele falava, muitas vezes já tinha acontecido. Por exemplo, pessoas que chegavam até nele e falavam, vai porque a tua fé te curou. A pessoa já estava curada. Ou seja, isso é muito forte, muito poderoso. A fé não é apenas palavra, a fé é ação. E aí ele continua dizendo assim, ó, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver uma ação, ela é morta, ela não serve para nada. Ou seja, não adianta nada você falar assim, nossa, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai mudar, eu tenho fé que aquele outro lá vai... Mas se você ficar estagnado e não mudar nada, ou seja, a sua fé é morta, ela não tem valor algum, nem para a sociedade e nem para Deus. Quando Deus, por exemplo, você quer ver aqui algo muito louco? Deus chamou Paulo. Paulo era um homem, entenda o que eu vou dizer aqui, um homem que, aos olhos da sociedade, ele era um homem incrédulo. Mas, na verdade, ele não era um homem incrédulo. Ele acreditava muito, ele tinha muita fé naquilo que ele acreditava. E Deus olhou para ele e falou assim, eu vou escolher esse cara. Tanto que ninguém chegava nele para pregar. Nós já falamos isso numa live aqui. Jesus aparece para Paulo e converte o coração de Paulo. E aí que está. Por que Jesus escolhe esse homem? Porque ele tinha dentro dele uma fé inabalável. Embora não fosse ainda a fé divina, mas ele tinha fé, ele acreditava, nada podia parar ele. E aquilo ali foi muito grandioso que Deus fez, porque Deus tira Paulo de um estado de perseguidor e coloca ele para pregar o evangelho. E Paulo foi um dos grandes nomes da Bíblia. Olha isso, como isso é incrível. Por isso que a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, muitas vezes você está esperando assim, Deus vai escolher os bonzinhos. Não. Deus vai escolher quem Ele quer. E os critérios são dele. Por que Deus me escolheu então, Daniel? Ele tem os critérios dele. Tem algo dentro de você que precisa vir à tona para que isso se manifeste. Ou seja, há um gigante adormecido dentro de muitas pessoas. Há algo poderoso dentro de cada pessoa que está aí adormecido lá dentro. E que, se você entender o que Deus tem de fato para a sua vida, isso vai explodir e você vai prosperar muito nessa terra. E quando eu falo sobre prosperar, não estou falando na sua pessoa, eu estou falando em tudo que está ao seu redor. Eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando em tudo que abrange prosperidade, família, emoção, sentimento, amizade, enfim, tudo que abrange prosperidade. Quando eu olho para o versículo 18, preste bem atenção nisso daqui. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Aí ele fala o seguinte, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Simples. O que Jesus falou? Que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Jesus ele passou sobre uma árvore, ele olhou para ela e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E aquela árvore morreu. Árvore que não dá fruto, machado nela, é queimada e lançada ao fogo, Jesus disse. Isso é muito forte. Ou seja, Deus está chamando homens, Deus está chamando mulheres para uma grande obra nessa terra. Deus está querendo manifestar a glória dele, porque Deus não precisa de defensores. Deus precisa de pessoas que queiram fazer a vontade dele, que aceitem a vontade dele, que obedeçam à vontade dele. Você está entendendo? Deus quer pessoas que sejam de fé, que não fiquem falando só de fé, mas que vivam pela fé. Neste exato momento, se eu disser para você assim, ó, mostre a sua fé,
O que você poderia mostrar? Aqui em Tiago ele está dizendo, mostre a sua fé que eu vou mostrar as minhas obras. Por quê, gente? Porque a obra, a ação ali dentro, uma obra realizada, é uma fé concretizada. Uma fé sem obra, o que é? É apenas um sonho, apenas uma promessa numa linguagem mais cristã. Então, se eu perguntasse aqui para você agora, qual o tamanho da sua fé? Você vai dizer, nossa, eu tenho uma fé enorme. Agora, mostre para mim os frutos da sua fé. Mostre para mim o quanto você confia em Deus no momento da crise. Mostre o quanto você age enquanto ninguém está agindo. No momento de tanta tribulação, como você tem se comportado em meio às tribulações? Em meio a tanta descrença, em meio a tanto problema, em meio a tanta coisa ruim, como que você tem se manifestado nos últimos dias? E agora você olhe para o teu currículo. Em meio às dificuldades, às batalhas, você enfrentou, pediu uma estratégia para Deus e mudou? Você simplesmente recuou, ou simplesmente fugiu, ou simplesmente não enfrentou aquilo que Deus colocou nas suas mãos? E isso é muito poderoso. O nome disso é ação. Quando você age, você está dizendo assim, fé, venha comigo. Quando você não age, você está dizendo assim, fé, faça por mim. E aí que está, gente. Eu costumo dizer assim, ó, aquilo que é para Deus fazer, ele vai mover céus e terra, mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai mover uma palha sequer, gente. E aí, como tem sido essa fé? Porque essa fé, ela precisa agradar o coração de Deus. E qual o tipo de fé que agrada o coração de Deus? A fé que age. Sabe? É muito bonito nós falarmos sobre fé. Só que o mais bonito é você viver isso. O mais bonito é você olhar para todas as dificuldades que você tem passado e falar assim, eu sei que essa dificuldade é grande, mas eu sei que existe um Deus muito maior do que essa dificuldade. Amém? Então isso é muito, muito poderoso, certo? Isso é muito poderoso. Você está passando por uma luta? Entenda, é passageira. Você está passando por uma batalha? Entenda, é passageira. A tua fé precisa ser tão forte, tão inabalável, que tudo que acontece, você precisa ter uma ação. Há momentos de nós pararmos, há momentos de avançarmos, há momentos de nós pensarmos, há momentos de nós planejarmos. Tudo seja feito por meio da fé. E olha que interessante isso daqui. Tiago 2,19. Vamos lá, pessoal, você que está aqui agora, pega o aviãozinho e envia para mais umas 5 pessoas aí para chegar na live. Vamos lá? Deixa eu desativar aqui os comentários agora. Ativar os comentários. Tá? E olha que interessante isso agora. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que há somente um Deus? Posso fazer essa pergunta para você? Você crê que realmente há só um Deus? Você crê nisso? Olha que interessante isso daqui. Por que é feita essa pergunta? Ótimo, ele responde. Os demônios também creem e tremem de medo. Até os demônios entendem. Até os demônios acreditam em Deus. Ou seja, apenas acreditar e não realizar nada, qual que é o nome disso? Uma fé morta. Qual que é a fé viva? Qual que é aquela fé que faz a diferença? Qual que é a fé que move montanhas? É a fé de ação. É aquela fé que você age de forma massiva. Que você vê um problema e fala assim, eu vou resolver esse problema. Você vê uma dificuldade, você enfrenta a dificuldade. Certo? Olha que interessante isso. 20, perdão. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Olha que interessante isso daqui. Então ele vem e fala assim, ó, você não está acreditando no que eu estou falando? Então, seu tolo, agora eu vou provar para você. Olha que interessante isso. 21. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso isso. 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa, ou seja, ela foi validada. Então,
Olha que interessante isso. Deus fala para Abraão, pega o seu filho Isaque e sacrifica. O que Abraão fez? Ele fez. Ele saiu para fazer. Ele não ficou questionando. Ele não ficou dizendo, Deus, mas isso não é certo. Deus, eu não penso assim. Ele fez pela fé. Ele literalmente fez pela fé. E aí que está, gente. Fazer pela fé é você agir de uma forma que as pessoas, de fato, quando elas olharem para você, você já fez. Isso daqui é muito, muito poderoso. Agir pela fé. Foi o que Abraão fez. Manda o seu filho para cá. Tá entendendo? Manda seu filho para cá, eu quero ele. Abraão na hora, manda. Foi, e na hora do sacrifício, Deus falou, para Abraão. Você entende que muitas vezes a sua prosperidade, a virada de chave da sua vida, está na obediência à sua fé? Às vezes no último segundo Deus vai falar assim, para, porque agora virou a chave, agora virá a prosperidade. Mas as pessoas relutam contra isso. Por quê? Porque elas querem agir apenas através da razão. As pessoas querem agir apenas através do que os seus olhos contemplam. E isso não é fé. O que é fé? É totalmente o oposto. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo, mas sei que está lá. Ou de certa forma, muitos que já têm uma fé tão grandiosa, já vê pronto, mesmo que não esteja pronto. Aleluia por isso. Quem está pegando esse código aí? Então isso daqui é fé. É você não estar vendo, mas agir em favor. Olha, eu não tenho condições agora, mas eu vou fazer porque eu não sou movido por condições, eu sou movido pela fé. Muito poderosa essa palavra. E aí ele continua falando assim, ó. Assim, aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Olha isso. Todas as vezes nós queremos aceitar Deus, mas não é essa charada aqui. O jogo é outro. É Deus que tem que nos aceitar. E para Deus me aceitar, eu tenho que ter fé, crer e agir. Porque senão minha fé é morta. E se minha fé for morta, eu não posso agradar a Deus. Eu só agrado a Deus quando a minha fé ela é viva. Quando a minha fé ela tem uma ação. Quando a minha fé faz algo para mudar algo, alguém ou o mundo. É logicamente que nós não mudaremos o mundo. Você não tem o poder para mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Você pode mudar o seu mundo, você pode mudar a sua realidade. E se você mudar o seu mundo, a sua realidade, a sua família pode ser beneficiada. A sua empresa pode ser beneficiada. As pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas. Isso é o poder da fé. Eu não vejo, mas eu sei que está lá. Eu não estou vendo ainda, mas eu agradeço, não é por hipocrisia, eu agradeço porque sei que Deus já fez no futuro. Tá entendendo essa chave? Agora não tem nada aqui, mas eu agradeço porque eu sei que Ele já fez, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do mesmo para que se arrependa. Ele é Senhor, Ele é Deus, nada pode contra Ele, tudo Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Por isso que você é tão amado. Porque Deus, Ele nunca te vê só no presente. Deus, Ele te vê no passado, Deus, Ele te vê no presente e Ele te vê no futuro. É assim que Deus te vê. Por isso que quando muitas vezes você erra no presente, por que Deus muitas vezes não te pune? Porque Ele já viu o teu futuro. Vamos pagar um preço pelo que fizemos de errado? De alguma forma sim, porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Mas isso não significa que a vitória não virá. Isso não significa que as coisas não vão acontecer. Muitas vezes, pelos nossos erros, algumas coisas relacionadas a bênçãos, vitória, como você queira chamar, projetos, planos, elas são adiadas porque tudo passa pelo teste do tempo. Não tem como Deus honrar você se você não passar pelo teste do tempo. Tudo passa pelo teste do tempo. Se não estiver maduro, não está pronto para ser servido. Você não está pronto ainda para receber. Porque se você receber fora de hora, você irá se perder.
Tudo acontece no tempo devido. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo, gente. Há tempo de você estar plantando e há tempo de você estar colhendo. Qual que é o momento que você está vivendo? Você já percebeu que tem gente que está colhendo? Oh, glória a Deus, estou colhendo, eu estou colhendo. Para de plantar, por quê? Está colhendo, se deslumbrou. Na inteligência emocional isso se chama deslumbre. Parei de plantar, por quê? Porque a colheita está maravilhosa. Só que a colheita acaba. A colheita acaba. Por mais que ela seja grandiosa, vai chegar o momento que ela vai acabar. Por isso que o cristão precisa, em todo tempo, em todo instante, estar plantando. Nós semeamos para ceifar. Não existe outro caminho, gente. Não existe outro caminho. Ou você está plantando ou você está colhendo, ou os dois. Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendi na minha vida, enquanto eu estou colhendo, eu estou plantando. Eu nunca paro de plantar. Porque eu não posso parar de colher. Agora, quanta gente que plantou lá atrás, está colhendo agora, mas eu tenho uma notícia aqui para você ficar com uma pulga atrás da orelha. Tem gente que não vai colher no futuro. Ah, você, Daniel, tá me amaldiçoando. Não, gente, não é isso não. Você só não plantou, gente. E aí? O que acontece com pessoas que não plantam? O que acontece com pessoas que não cuidam do plantio? Não cuidam da lavoura, não cuidam daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque tem gente que acha que é jogar a semente e ir embora. Lei da semeadura, meu povo. Daniel, mas me fizeram muito mal. Vão colher. Fizeram muito bem para mim. Vão colher. Não tem boca. Cada um vai colher o que plantou. Não tem como eu lançar uma semente de milho, regar, esperar vir o sol, a chuva, tudo sereno, tudo. Aí nasce, a hora que eu vou colher a espiga de milho, é batata doce. Não existe isso, meu povo. Não existe isso. Por isso, você pode fazer a sua escolha, mas a sua colheita é obrigatória. Não importa, a sua colheita será mediante o que você fez. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantou mal, enganou, fez o que for, você vai colher o mal que você plantou. Se você plantou bem, foi injustiçado, você vai colher o bem. A injustiça faz parte do seu processo de crescimento, de fortalecimento e Deus trabalhando no seu caráter. Quem está aqui nessa live, curte aí, manda um coraçãozinho, que isso é importante. Encaminha essa live para alguém, tá? Tá muito poderosa essa live aqui, nós vamos continuar aqui. Vamos lá. Ele fala assim, ó, Tiago 2:24. Olha só. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela sua fé. E agora, gente? E agora? Fala para mim. Explica isso para mim. Explica isso para mim. Uma pessoa não é aceita por Deus somente pela sua fé, mas pelas suas ações. E agora? A vida inteira as pessoas falando, eu tenho fé, eu tenho fé. A sua fé mudou quem? Mudou a vida de quem? A sua fé impactou quem? O quê? Numa empresa, num negócio, numa igreja, numa família. O que a sua fé impactou? Se você não impactou nada, nem ninguém, a tua fé é morta. Agora, se você impacta pessoas, a sua fé, ela é vista como Deus como uma fé boa e agradável. Glória a Deus por isso. Você quer ver? Eu separei outro texto aqui que está fora de Tiago. Olha isso. 1 Coríntios, capítulo 16. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se está certo isso aqui, porque eu coloquei no celular aqui.
1 Coríntios capítulo 16, olha isso. 1 Coríntios 16, 13, vamos ver se é isso mesmo? Isso, olha só, 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, olha isso. Estejam alertas, preste bem atenção nisso. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Eu lembro de Josué, quando Deus fala para ele, seja forte, seja corajoso. Mas a fé, pouquíssimas vezes foi falada no Velho Testamento. E ela foi muito executada, nós falamos isso no início da live. Então olha só, estejam alertas, estejam firmes na fé, sejam, veja bem, estar e ser agora, sejam, na questão de ser, corajoso, forte. Olha isso, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Pega isso daí. A fé está ligada com amor. Quando você tem uma fé e ela não existe amor nessa fé, a pessoa não vai prosperar. Já viu quando você pergunta a pessoa, e aí, você trabalha com o quê? Como que é seu trabalho? Não trabalho. A pessoa fica assim, por quê? Você não trabalha, você ama o que você faz. Você produz tão expressivamente que você ama tanto o que você faz que você não trabalha, você vive. E aí ele fala assim, 14, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Tudo que vocês fizerem. Nós falamos esses dias atrás aqui sobre 1 Coríntios, fala sobre amor. Mas quando esse amor está enraizado na fé, gente, é poderoso isso. É poderoso isso daqui. Quer ver outro versículo? Tiago, capítulo 1. Vamos voltar lá em Tiago, depois eu quero ir para Colossenses. Mas vamos agora em Tiago. Vamos voltar lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Preste bem atenção nisso. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Já viu isso? Você pode entregar uma palavra que mudou a vida da pessoa, mas se ela duvidar, ela não vai para lugar algum, porque ela não tem ação. Chega para uma pessoa de ação, uma pessoa ativa, e puxa ela e fala assim, Deus está falando isso aqui. A pessoa, ela nem espera. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, eu quero teu filho. Pronto. Catou o filho e foi levando. E no meio do caminho, gente, o filho dele foi falando assim, pai, eu tô vendo o machado, eu tô vendo tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Era o filho dele. Você imagina o psicológico de Abraão, indo sacrificar o filho dele perguntando para ele, pai, quem que é o sacrifício? Quando Abraão vai sacrificar o filho dele, Deus fala, porque você não precisa provar mais nada para mim. A verdade é que Deus todos os dias, Ele está provando a sua fé, para ver aonde de fato está o seu coração, homem, aonde de fato está o seu coração, mulher. E sabe o que Deus quer? Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o que você tem, muitas vezes o que você faz. Deus, Ele quer a sua obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A sua obediência move o coração de Deus. A sua obediência destrava o seu futuro. Porque quando você é obediente, Deus fala, a pessoa vai. Quando a pessoa é desobediente, Deus vai lá, fala, Deus reafirma, Deus confirma, Deus levanta profeta, Deus levanta pastor, Deus levanta missionário, Deus levanta gente estranha para falar. Só falta Jesus aparecer na terra com um cartaz dizendo, vai, filho. E a pessoa não vai. Porque ela não tem fé, porque ela não obedece. Porque quem tem fé, quem obedece, só vai. Porque tem algo dentro do coração dessa pessoa que é inabalável. Deus quer homens e mulheres assim. Deus está chamando homens e mulheres assim. Olha o que ele fala. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Quem é assim sem fé, sem ação, não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor. Ei,
Deus não honra desobediente. Deus não honra gente que não tem fé. Deus não honra gente que não tem ação. Honrarei os que me honram, desprezarei os que me desprezam. Pois, olha aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Versículo 8. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Vós que sois de ânimo dobre. A Bíblia condena, sabe o que é isso? Você fala com a pessoa, agora ela, aleluia, glória a Deus, vamos lá, vamos fazer. Amanhã, será? Sei não, hein? Fiquei pensando aqui, olha que porcaria. Perdão da expressão. Fiquei pensando aqui, fiquei criando inimigos na minha mente, fiquei criando barreiras imagináveis, fiquei criando barreiras para que a minha fé fique morta. Não fique pensando, está escrito aqui em Tiago, não fique pensando que vocês vão receber alguma coisa do Senhor. Deus quer homens e mulheres, aquilo que Jesus disse, que coloque a mão no arado e não olhem para trás. Mas sim que vão para o alvo, para aquilo que Deus te chamou. Daniel, mas eu estou vivendo um período na minha vida difícil. Ok, vai passar. Vai passar, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que estando bem, estando mal, estando mais ou menos, sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Tudo que você fala, toda solução, não, mas não é assim. Quanta gente... Gente, eu já dei mais de 1000 atendimentos presencial, mais de 1000 atendimentos de pessoas à minha frente. A maior parte dessas pessoas, sabe o que elas querem? Elas não querem solucionar problemas. Elas só querem falar, desabafar. Aí você vem com a solução, você se torna inimigo delas. Gente, se você quer arrumar inimizade, arrume solução para quem não quer solução. Tire a pessoa da zona de conforto. TBC, tira a bunda da cadeira. Você vai arrumar inimizades. Foi por isso que as pessoas olhavam para Jesus e diziam, você é Beelzebu. Porque Jesus olhava para a pessoa, vai que a tua fé te curou. Tipo, como assim? Como assim? Mas aquela pessoa era doente. Não tem como isso daí. Gente, isso é muito forte. É muito forte isso. Você quer ver outro exemplo? O paralítico na entrada do Templo Formosa. Todo dia, me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E todo mundo dando dinheiro e esmola. Pedro e João chegaram para ele e falaram assim, olha nos meus olhos. O que está acontecendo? Fita aqui nos meus olhos. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho eu te dou. Levanta, toma o teu leito e anda, homem. Resolveu o problema dele. Mas todos os dias ele não buscava a solução do problema. O que ele buscava? Somente o escape. E aí? Quantas vezes você chega para Deus e busca o escape e Deus quer resolver o teu problema? Chega de escapar. Sabe por que as pessoas buscam o escape? Porque o homem, ou ele busca o prazer ou ele evita a dor. Todo ser humano, ou ele busca o prazer ou ele evita a dor. Por isso que vai para cachaça, para bebida, para entorpecente, vai para tudo quanto é coisa. Pula fora no relacionamento, trai, adultera, prostitui. E Deus quer homens e mulheres que olhem para Ele e em tempo todo, a todo instante, porque Deus é onisciente. Deus é onipresente. Onisciência significa que Ele conhece teu pensamento. Você precisa ser confidente no pensamento. Deus, Ele conhece onde você está. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. E ninguém impede Ele, porque Ele fala assim, agindo eu, quem impedirá? Entra na frente dele quando ele vai fazer. Entra na frente dele quando ele quer fazer justiça. Entra na frente dele quando ele quer abençoar. Entra na frente dele. Ele é poderoso, ele é infinito, ele é redentor, ele é Senhor do Senhor. Ele criou todas as coisas. Você, camarada, não é nada. Eu não sou nada. Somos apenas peregrinos de passagem nessa terra. Não pensem que vocês vão receber alguma coisa do Senhor. Sendo toda hora, tenho fé, não tenho fé. Hoje mais ou menos. Não, agora eu tenho fé. E o último capítulo, versículo dessa noite. E tudo
Colossenses 3,17. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, olha isso, pega essa chave. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Faça por meio dele, agradeça mesmo que nada esteja acontecendo. Fé, atitude. Honrar a Deus no pensamento, nas palavras, nas ações. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Honrar o seu líder, honrar o seu pai, honrar. Honrar o seu cônjuge, honrar. O que você tem feito para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor? O que você tem feito para tornar a vida das pessoas melhores? Sabe algo que eu tenho meditado? Algo que tem tocado o meu coração? Como que o inimigo ele tem agido na vida das pessoas para que elas desonrem o propósito de Deus? Sabe de algo que eu vou te dizer aqui? Muitas pessoas vão assistir esse IGTV aqui, muitos vão assistir pelo YouTube depois. As pessoas elas querem honra de Deus, mas não honram as coisas básicas de Deus. As pessoas querem que Deus abençoe elas, mas elas não abençoam outras pessoas. As pessoas querem ser amadas, mas elas não amam as outras pessoas. As pessoas elas querem ser admiradas, mas elas não admiram o trabalho de ninguém. Quanta gente que passa por essas lives, que passa por esse IGTV, que passa pelo YouTube, que passam por aqui, que assistem, que gostam, que choram, mas não tem coragem de dar um clique para curtir o trabalho. Sabe por quê? É difícil falar isso daqui. Mas tem pessoas que elas estão tão conformadas com a vida dela, que quando ela vê algo que está fazendo a diferença, ela fala assim, essas pessoas têm que descer, elas têm que descerem, ao invés delas subirem. Então, independente do que você esteja vivendo agora, Deus sempre quer te levar para outro patamar. Deus sempre quer te levar para mais alto. Então aprenda a honrar o trabalho dos outros. Aprenda, quando eu digo honrar, em todos os sentidos. Seja numa rede social, seja num mercado, onde quer que você esteja. Vou contar um testemunho bem breve aqui. Uma vez cheguei no mercado, nós estávamos ano passado. E aquele dia que você está com uma pressa muito grande. Estava eu e minha esposa. Nós passamos dentro do mercado e tinha um empacotador. O empacotador era uma pessoa especial. E eu com uma pressa, minha esposa com uma pressa. Aí ele começou a empacotar no tempo dele. Aí minha esposa falou, vou ajudar. E eu segurei no braço dela, eu falei assim, não. Deixa ele fazer. Ele está fazendo o trabalho dele. Eu falo isso e me emociono. Porque nós poderíamos fazer, mas de que forma ele iria se sentir? Tá entendendo isso? Sabe como chama isso? Empatia. Honre o trabalho das pessoas. Seja desde um gari, desde um médico que está na frente agora de tudo isso que está acontecendo, seja um engenheiro, um médico, um advogado, um empresário, um pastor, um missionário. Aprenda a honrar o trabalho das pessoas. A hora que terminou, nós com uma pressa. Sabe quanto tempo durou a mais? Quanto tempo nós, entre aspas, perdemos, que na verdade nós ganhamos? 2 minutos a mais. É isso que acontece, que muitas pessoas fecham as outras no trânsito, xingam as outras no trânsito para ganhar 1 minuto. E tem muitas pessoas que passaram por essa pandemia e ainda não aprenderam isso. E a hora que terminou aquele dia, ele percebeu que nós estávamos com pressa. E no final ele deu um sorriso e falou assim, obrigado. Ou seja, obrigado por vocês não terem atropelado o meu serviço e vocês terem permitido eu fazer o meu serviço. Sabe algo que eu aprendi com isso? Que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas
estão insensíveis. Só serve para elas quando lhes convém. Se não convém, a sua amizade, o seu relacionamento, seja o que for, não faz mais sentido para mim. E isso é muito triste, porque mesmo Jesus sabendo que Judas ia traí-lo, mesmo Jesus sabendo que Pedro ia abandoná-lo, Jesus não se igualou a eles. Jesus ainda falou que trai aquele que põe a mão comigo no pão, que está comigo diante da mesa. Você entende que aquilo que você faz é pelos seus motivos. Então, que você seja um homem, uma mulher cheio de fé, cheio de esperança, cheio de ação, cheio de vontade, sabe? Quando você aprender a admirar o trabalho das pessoas, trabalho chegará para você. Quando você aprender a honrar a sua liderança, seja no trabalho, seja na igreja, seja dentro da sua casa, as pessoas irão te honrar. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Nós estamos indo aqui para a reta final. Eu vou orar com vocês. E depois eu vou encerrar essa live. Eu vou postar essa live e eu vou retomar outra live fazendo a ceia aqui. Tá? Não vou fazer a ceia na mesma live. Senão vai ficar muito extensa e é perigoso ela acabar no meio da ceia. E aí? Que tal você ter mais ação, mais obra, do que apenas falar de fé e falar assim, que Deus te abençoe? Não, que Deus te abençoe não, eu vou te abençoar. Eu aprendi isso muitos anos da minha vida. É um dos maiores segredos para a prosperidade. Não é você falar Deus te abençoe, é você abençoar. Porque dar é melhor do que receber. Sabe por quê? Nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. Então a gente só dá o que a gente tem. Dar é melhor do que receber. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na reta final dessa live. Pai, abençoe agora todas essas pessoas que ouviram essa palavra, essa mensagem. Uma mensagem de confronto, uma mensagem de alinhamento, uma mensagem que tira as pessoas da zona de conforto, que incomoda, mas que traz transformação. Obrigado, Pai, pela fé que o Senhor tem depositado em nós e obrigado por cada pessoa que age através dessa fé. Que a fé dessa pessoa não seja morta, mas sim uma fé saudável, bonita, ativa. Que essa fé não seja apenas de palavras, de mensagenzinhas, mas seja uma fé, como Jesus disse, que transporte montes. Que seja a mesma fé que através da vida de Pedro, a sombra dele curava. Glória a Deus por isso. Que essa fé seja uma fé de ação para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te cubra com toda sorte e bênçãos. Você seja ricamente abençoado, abençoada em nome de Jesus. Amém? Vou encerrar essa live aqui. Vou postar esse vídeo no IGTV. Menos de 5 minutos. Nós voltamos aqui ao vivo e nós vamos ministrar a ceia. Deus abençoe.